Quando a gente pensa em poder, o que vem à cabeça? Dinheiro, um cargo importante, status, né? Mas e se o poder não for bem uma coisa que alguém tem, mas sim um código? Isso mesmo, um sistema de relações quase invisíveis que moldam o nosso mundo. É exatamente isso que vamos explorar hoje, mergulhando nas ideias de Cláudia Rafestin para tentar decifrar esse código. E olha só que curioso, o nosso ponto de partida vai ser uma pintura do século XVIII, de Francisco Goya. A gente vê um menino, o Dom Manuel Osório, com seus bichinhos de estimação. Parece uma cena super inocente, não é verdade? Só que, para Rafestin, essa imagem é a nossa primeira grande pista. É aqui que está a chave para a gente começar a decifrar o código do poder. Tá, mas o que uma criança com seus animais tem a ver com geopolítica? É uma ótima pergunta. Como é que uma pintura dessas se conecta com o poder de grandes nações, de corporações? Bom, a resposta para isso exige que a gente vire uma chavinha na nossa cabeça e mude totalmente o nosso jeito de olhar para o que o poder realmente é. Para a gente responder àquela pergunta, primeiro a gente precisa sacar uma coisa fundamental. O poder não é um objeto que alguém segura na mão. Ele não existe no vácuo, sabe? O poder, na sua essência, é uma relação. É uma coisa dinâmica entre duas ou mais partes. É o que acontece entre elas que realmente importa. E é aí que a gente volta para a pintura do Goya para ver isso na prática. O menino, o Dom Manuel, ele não tem o poder. Ele é, na verdade, o centro de uma teia de tensões muito delicada. Pensa bem, ele segura o passarinho por um fio, controlando a liberdade dele. Ao mesmo tempo, os gatos estão ali, de olho no pássaro. Uma ameaça que só não acontece por causa da presença do menino. E os outros pássaros? Presos na gaiola. Cada elemento ali depende do outro. É um equilíbrio super frágil, e é exatamente assim que o poder funciona. O Rafestin, então, divide essas relações em duas categorias. Primeiro, as relações simétricas. Essas são raras. É aquele estado de equilíbrio perfeito, sabe? Tipo a concorrência ideal que a gente ouve falar em economia. Agora, o que é muito, mas muito mais comum são as relações dissimétricas. É aqui que mora o desequilíbrio. Um lado consegue impor a sua vontade sobre o outro. É a relação de dominação pura e simples. E essa citação do Marx, olha, ela é um soco no estômago, mas ilustra isso perfeitamente. A exploração não é sobre coisas, é sobre pessoas. É uma relação totalmente desigual, onde um ator suga a energia, nesse caso o trabalho, de outro. É a dominação na sua forma mais crua, mais visceral. Ok, então se o poder é uma relação, a gente precisa entender quem são os jogadores nesse tabuleiro e qual é o prêmio em jogo. Para a gente continuar decifrando esse código, é essencial identificar quem são os atores e o que eles tanto disputam. E a teoria nos apresenta dois tipos de jogadores. De um lado, os chamados atores sintagmáticos. Vamos simplificar e chamar eles de os organizadores. Pensa nos estados, nas empresas, nas instituições que têm um plano, uma estratégia, eles agem. Do outro lado, a gente tem os atores paradigmáticos, que funcionam como o recurso. São as populações, os cidadãos, grupos definidos por alguma característica em comum. E o ponto-chave é esse aqui. Eles são o alvo da ação dos organizadores. Certo, mas o que esses organizadores querem controlar, afinal? Eles estão competindo por uma coisa que o Rafestin chama de trunfo. O trunfo é o ativo, o recurso, sabe? É a grande aposta que está no centro de qualquer relação de poder. É aquilo sobre o que o poder é exercido. E olha, trunfos podem ser praticamente qualquer coisa. Território é o mais óbvio, claro. Mas a população também é um trunfo gigantesco. Ela é tanto a fonte do poder quanto um recurso que precisa ser gerenciado. Energia, comida, informação, a própria língua que a gente fala e até o tempo. Tudo isso são ativos estratégicos nesse grande jogo de poder. Vamos focar agora num trunfo que é absolutamente crucial, a população. Como é que os atores sintagmáticos, tipo os estados, exercem poder simplesmente gerenciando o fluxo de pessoas? Pois é, o Estado tem um verdadeiro arsenal de ferramentas para isso. Ele pode definir cotas para controlar quem entra no país, como fazem os Estados Unidos ou Austrália. Pode também criar políticas para incentivar as pessoas a terem mais filhos, ou, ao contrário, encorajar a imigração. Chega ao ponto de restringir o movimento dentro das próprias fronteiras, como a Itália fascista tentou fazer. E, em casos mais extremos, até usar programas de esterilização. Mas sabe qual é a ferramenta mais básica e fundamental de todas? O censo. Conhecer a população é sempre o primeiro passo para poder controlá-la.
Agora, vamos trazer isso para um conflito bem moderno. De um lado, a gente tem as grandes corporações multinacionais. Elas são, por natureza, nômades. Elas enxergam o espaço como um lugar abstrato, um recurso temporário, e pensam sempre no curto prazo dos lucros trimestrais. O objetivo delas é mobilidade, fluidez. Do outro lado, está a população local. Ela é territorializada, tem raízes. O espaço para ela é um lar, uma coisa concreta, e o tempo é pensado em gerações. O choque entre essas duas visões é inevitável e cria uma relação de poder totalmente desequilibrada, dissimétrica, sobre empregos e sobre o território. Ok, já falamos do controle de pessoas, mas vamos agora dar uma olhada em como o poder funciona quando o assunto são outros trunfos essenciais, a informação e os recursos que nos mantêm vivos. A linguagem, por exemplo, é um trunfo perfeito que vai muito além do material. Não é só um jeito de se comunicar, não. É uma ferramenta poderosíssima para criar identidades, para afirmar um domínio e, como a gente vai ver, também para resistir. Um Estado pode, por exemplo, impor uma língua oficial para unificar um território e enfraquecer dialetos locais. Mas o contrário também é verdade. Um exemplo fantástico disso é a Lei 101 de Quebec, no Canadá. Ao proteger a língua francesa, os quebequenses não estavam só discutindo gramática. Eles estavam, na verdade, usando a língua como uma arma para reafirmar sua autonomia política e cultural contra o domínio do inglês. Pouquíssimos trunfos são tão básicos e tão poderosos quanto a comida. Quem controla o alimento tem uma alavanca de poder gigantesca. E os grãos, em especial o trigo, se tornaram um instrumento fundamental de poder nas relações internacionais. Essa citação faz um paralelo que é, no mínimo, impactante. O controle do trigo pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria era comparável ao controle do petróleo pelos países árabes. Esse quase monopólio americano sobre os cereais foi usado, sim, como uma ferramenta política para criar dependência, especialmente na América Latina. Era uma forma de recompensar aliados e punir adversários usando a comida. E claro, falar de trigo e petróleo nos leva direto ao exemplo mais clássico de todos, a energia. O controle do petróleo pelas nações da OPEP, lá nos anos 70, não foi só uma crise econômica. Foi um verdadeiro terremoto que redesenhou o mapa do poder global. Ali, pela primeira vez, os países produtores de petróleo conseguiram virar o jogo numa relação que sempre foi desigual para eles. Eles usaram o controle que tinham sobre um trunfo vital para ganhar um poder econômico imenso. E esse poder econômico não veio sozinho. Ele deu os recursos, a grana e a confiança para uma reafirmação política e cultural muito forte, ligando diretamente o controle do petróleo ao que o Hafechin chama de despertar do Islã. Então, vamos amarrar as pontas. O ponto central é este. Depois de olhar para o controle sobre pessoas, sobre a língua, a comida, a energia, fica muito claro que aquela nossa ideia comum de poder está furada. Não é um cetro que alguém segura ou uma coroa que se usa na cabeça. O poder é a própria teia de relações. Entender o poder não é ficar perguntando quem tem o poder, mas sim decodificar as conexões, os desequilíbrios, as estratégias que estão em jogo o tempo todo, seja numa pintura antiga de Goya ou no mercado global de alimentos hoje em dia. E com isso, a gente volta para o começo de tudo. Aquela citação do Hafechin, ela não é uma lamentação, mas sim uma promessa. O poder é complexo, muitas vezes ele está escondido, mas não é um mistério impossível de resolver. Com as ferramentas certas, ele pode sim ser lido, ser analisado e principalmente ser compreendido. E essa é a pergunta que fica, nas nossas relações de trabalho, na política, nas pequenas interações do dia a dia. Agora que esses padrões foram revelados, onde mais essa teia complexa de poder se torna visível para nós?